Se você está estudando inglês e não consegue compreender a diferença entre esses dois verbinhos, o make e o do, esse vídeo é para você. Até o final dele eu vou te mostrar qual a diferença dos dois e vou te fornecer práticas para nunca mais esquecer. E se você já estuda inglês e já viu esses verbos, mas não tem tanta certeza sobre o significado, nunca te explicaram muito bem, também garanto que esse vídeo vai te ajudar. Então, enquanto roda a vinhetinha, clica aqui, ó, curte o nosso vídeo, que assim você faz parte do Clube 123 e você trabalha comunicação. Você entende a língua como algo comunicativo, né? Você faz parte desse clubinho nosso, onde a gente compreende a língua como algo para transmitir e receber mensagem, não aquela coisa chata de gramática e memorização. Então, roda a vinheta, clique em curtir aqui o vídeo. Beleza, já vamos direto pro vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Godoy, eu sou linguista, meu mestrado é em motivação, né, da linguagem, eu trabalho isso, e eu sou criador do método 123, uma forma de aprender inglês voltado para comunicação, sem muita enrolação, sem muita gramática, sem muito vocabulário excessivo, compreendendo, claro, esses fatores linguísticos de sua determinada importância, mas focando na transmissão e recepção de mensagem. Sem mais demora, vamos pro vídeo, vamos entender esses dois verbos que causam tanta confusão nos meus alunos, mas são simples, uma vez entendidos de forma comunicativa. Primeiro, vamos entender a fonética, né? O que está por trás do som desses verbos. Nós temos então o verbo make aqui. Com o som, na verdade, ó, a gente já sabe aqui, entre barras, nós estamos falando do som fonético daquela coisa. Então eu tenho um ditongo. Por mais que eu tenha só o som do A, o meu som é A. E por fim, o som final, esse E não aparece, não vai pronunciar o E, não existe, é make. Vejo muita gente falando make. Eu vou fazer minha make, que é o make-up, né? Vem do make-up. Então, corta esse E aqui do final e é make. Só o ar. Consoante é só ar. E aqui é só o som da consoante K. Depois eu tenho do, né? Que o som não é de O, e sim um som de U, né? U, com a boca circular. Prolongado, inclusive, ó. Já aprendemos também que esses dois pontinhos aqui significam quando você prolonga. É o significado do prolongar esse som. Então eu digo do, né? Beleza, entendemos o som? Ótimo. Vamos lembrar que são dois verbos, eu esqueci de escrever aqui, mas vamos lembrar que eles são dois verbos irregulares, né? Então o verbo do, o que significa irregular, Rafa? Lembra, para a gente trazer ele para o passado, eu não vou só colocar o ed no final do make ou do do, ficando maked ou o doed. Não existe isso. Pelo contrário, o verbo vai ficar aqui, o make vai virar made, e o do fica did. Né? Então, quando eu vou dizer eu fiz algo no sentido de make, eu digo made. Quando eu digo eu fiz algo no sentido de do, eu digo did. Por que eu estou dizendo fiz no sentido de um e no sentido do outro? Porque você provavelmente já sabe, inclusive, que os dois verbos significam fazer. Mas qual que é a diferença? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Vamos para a definição, então, que eu peguei no dicionário de Cambridge, certo? Desculpa, de Oxford. A primeira definição aqui do verbo make é essa aqui, ó. To create or produce something. Criar ou produzir. Então eu penso em criação e em produção. Esquece um pouquinho a tradução fazer. Pense em criação e produção. O do, pelo contrário, significa uma performance de uma atividade ou de um trabalho. Então o primeiro eu crio, o segundo eu faço uma performance. Eu executo uma atividade, uma tarefa. Um exemplo clássico aqui, que eu posso dar antes de entrar nos mais difíceis que eu separei, para o make, poderia ser o I make a cake. É o clássico exemplo. I make a cake. Eu construo esse bolo, não é? Eu pego aqui os ingredientes, vou juntando e disso surge um bolo. Já um exemplo para o do, de performance, de execução de uma atividade, de um trabalho, eu posso usar o homework. I do my homework. É a performance ali de assinalar as alternativas corretas, por exemplo. Aqui tem a performance. I do the dishes. Que a gente fala para lavar os pratos, né? Do the dishes. Eu não estou construindo aqueles pratos, não, eu estou executando a performance de lavar. Claro que existem algumas coisas que ficam um pouquinho estranhas, né? Eu às vezes me questiono um pouco. Por exemplo, no make, a gente tem make the bed. No sentido de construir, de arrumar a cama. Um pouco estranho, talvez, mas tem uma certa construção ali. A cama está desarrumada e você constrói ela, né? Faz uma arrumação ali. Então, mantenha isso em mente, um tem mais o sentido de criar, o outro de performance, mas não se esqueça que a língua ela é viva e ela trabalha comunicação, ela vai sempre ter alterações, vai ter sempre alguma coisa que não vai fazer tanto sentido no livrinho, na regra. A regra é uma forma de tentar transcrever, só que não se esqueça que a regra surge depois da língua. Primeiro você tem a língua falada e aí alguém tenta catalogar aquilo, então pode ser que surja outra coisa que não está catalogada aqui.
né? Então por isso que a língua é tão complexa e tão fantástica e por isso a gente tem que estudar bastante. Vamos para os exemplos mais difíceis, né? Esses exemplos aqui que eu separei. Para o make, né, nós temos esses dois. What makes you say that? Ah, e fica até o final do vídeo porque no final tem uma prática comunicativa para você falar inglês comigo. What makes you say that? O que faz você dizer aquilo? O que cria esse senso em você, né? O que produz isso em você de dizer uma coisa dessas pra mim? Se eu digo algo pra você assim, ah, você é feio, né? Aí eu fico, pô, a outra pessoa fica, caramba, what makes you say that? O que te faz dizer isso? O que produz essa raiva, esse sentimento de dizer isso pra mim? Depois a próxima, she made him her assistant. Ela criou, produziu isso de este cara ser o assistente dela. Ela fez com que ele fosse o assistente dela. She made him her assistant. Então ela fez essa criação, não teve uma performance aqui, ela criou algo que não existia, ele não era o assistant antes. E depois com o do, né? Depois você também vai ter que me ajudar aqui a completar as outras. Com o do, né? Lembrando, do, perform an activity, né? Executar, ter essa performance. Primeira delas, are you doing anything tomorrow night? Você vai fazer algo amanhã à noite? A pessoa quer saber aqui o que ela vai executar, uma atividade que ela vai performar, né, na noite seguinte. Não o que ela vai criar. Não é comum perguntar o que você vai criar. A não ser que você saiba, sei lá, que a pessoa é uma cozinheira e você pergunta, não, what are you making tomorrow night? Sobre que bolo ou um salgado, o que você vai fazer? No sentido de construção. Mas aqui é provavelmente uma performance. O que você vai fazer? Você vai no shopping? Você vai numa festa? What are you doing? What are you doing? Né? A clássica pergunta que a gente tem lá no Friends. E a segunda, sorry, I don't do funny. Essa daqui eu separei porque é uma frase muito interessante pra gente analisar. Pode estar se perguntando, como assim, Rafa? I don't do funny. Né? Quando você estuda só a gramática, a língua dessa forma chata, né? Estruturada somente, não parte pra comunicação, essa frase é difícil de entender. Né? Então, o que quer dizer aqui? O que você acha? Comenta aí. Sorry, I don't do funny. Comenta aí. Enquanto eu vou falando sobre o nosso curso, nós temos um curso que trabalha comunicação. No nosso comentário fixado aqui ou na própria descrição do vídeo, você consegue clicar e vai lá na página do nosso curso comunicativo. Lá você consegue entender mais como a gente funciona. Aqui a gente trabalha videozinhos rápidos, né, no YouTube. Mas lá você tem toda a informação para você entender como é o nosso método. Se você quiser saber mais, clica aí na descrição do vídeo e vai lá para a página. Dá uma olhada. E aí, comentou também? Deu para comentar? Pedi duas coisas de uma vez, né? Mas conseguiu comentar o significado do I don't do funny? Conseguiu chegar no sentido que, se a gente pensar, né, no significado da palavra do, que é performar uma atividade, um job, né, fazer alguma coisa, ter uma performance, ele está dizendo que ele não performa diversão. Funny é divertido, né? Divertido, uma pessoa que é divertida. Então ele não performa, ele não tem essa atividade de ser divertido. Ele não tem essa performance. Ou seja, ele não é uma pessoa divertida, ele é uma pessoa séria. I don't do funny, certo? Então tem a performance, não é I don't make funny. Não daria para falar I don't make funny, porque não é a criação de divertido. Não, ele não tem essa performance de ser divertido. Comum, beleza? Comum usar essa expressão em inglês. Se você nunca tinha ouvido falar dessa expressão, comenta também, diz pra gente que você não ouviu falar e que agora você ouviu. Ok, entendemos então o make, you do. Vamos agora entender como a gente completa estas frases. E eu vou te pedir para pausar o vídeo e tentar completar, que eu já vou completar agora. Ok, então vamos lá. Primeira delas, what are you doing? Se você disse, porque nós estamos falando de uma performance, né? Como eu disse, raras exceções a pessoa vai estar criando algo na noite. Não, ou na noitinha, né? Evening. Ela vai estar fazendo. Então, doing, completa aí no seu caderninho, né? Até bom ter um caderninho para escrever durante os vídeos. A próxima, nothing will me change my mind. Nothing will make me change my mind. Nada vai criar, produzir essa coisa em mim que vai me fazer mudar de opinião. Nada vai criar isso em mim. Cuidado com algumas pronúncias aqui, né? Will, não é will, não é I, é will, will. Nothing will. Próxima. She always, e aí? She always does me laugh. She always makes me laugh. O que soa mais natural? She always makes me laugh. Ela cria isto em mim. Ela performa algo que cria o laugh em mim, cria a risada em mim. Makes. Makes porque eu tô falando de she, né? Conjugo make para she, fica makes. Penúltima. There's nothing to... Eu não sei o que é. Então se eu não sei que é uma criação de um bolo, né? Eu digo do. There's nothing to do. Quando eu não sei muito, é geralmente uma performance de uma atividade. E aí eu do. There's nothing to do. Não há nada a fazer. Por último, I have a number of things to
do today. Yes, de novo, outra performance, uma coisa que não está específica. Quando você fala de coisas, geralmente é uma performance de uma atividade. Não tem a ideia de construção mais específica, de uma criação, construção de um bolo. Yes? Então esse é o exemplo. Agora eu vou fazer assim, eu vou perguntar algumas coisas para você e você vai responder em voz alta. Claro que era para até aqui você estar falando em voz alta tudo o que nós falamos, né? Você sabe como funciona o método comunicativo. Então vamos lá. Primeira pergunta, vou perguntar as perguntas que nós temos aqui. Beleza? What are you doing this evening? Você poderia ter respondido, vai pausando o vídeo para responder, tá? Você poderia ter respondido I am cleaning my room. Perguntei com doing, responde com o verbo com ing também, sem problemas. Agora, are you doing anything tomorrow night? Você vai fazer, are you doing anything tomorrow night? Atenção que aqui eu tenho ing, que geralmente é uma ação acontecendo na hora. Mas ele pode ser usado para falar do futuro. Tanto é que está falando de tomorrow, ó, amanhã à noite. Então, o que você vai fazer? What are you doing? Mudei, né, a pergunta. Vamos mudar aqui. What are you doing tomorrow night? O quê? Né? What are you doing tomorrow night? Vou dar o meu exemplo. I am playing video game. I am playing video games. What are you doing tomorrow night? Agora, mais uma pergunta. What's one dish... um prato de comida. What's one dish you can make? What's one dish you can make? I can make spaghetti. Mentira, acho que não. What's one dish you can make? Construção, né? Você faz o dish. Agora, próxima pergunta. Can you make a cake? Responde completinho. Can you make a cake? I can't make a cake. Can you make a cake? Yes. E a última, agora usando do. What do you do on your free time? What do you do on your free time? O que você faz no seu tempo livre? E aí já vai direto pro verbo, direto pra ação. I play video games on my free time. And you? Ok? Cuidado, essa frasezinha tem o do you do. O primeiro do é só para fazer perguntinha e o segundo é o do que nós estamos vendo aqui, que é o verbo fazer, né? Fica essa observação então. O do pode ser o do que não traduz, que é para perguntar, e ele pode ser o do aqui de fazer, da ação fazer, ok? Então, isso é tudo que nós temos por hoje. Se você gostou desse conteúdo comunicativo, compartilha com seus amigos. Ajuda esse conhecimento a chegar para mais pessoas e ajuda a gente a crescer também. Bye, bye.